Oi, gente, tudo bem? Eu sei que eu tive alguns problemas técnicos, nosso encontro seria online, porém, para não deixar vocês na mão, eu gravei esse pequeno vídeo para que vocês consigam responder, entender qual era a nossa aula. Nós vamos responder algumas questões, tirar dúvidas sobre as questões da atividade que está lá na plataforma. Ela vai ficar disponível por 4 dias, vocês vão poder responder e eu vou corrigir posteriormente, tá? A outra coisa que eu quero trabalhar nessa aula é sobre a continuidade, tá, do nosso conteúdo. Nós vamos falar sobre assemblagem de combinações, certo? Não estranhe se eu der uma gaguejadazinha, é porque é muito conteúdo na cabeça da professora, tá? Vamos lá. Eu vou ler o enunciado, a contextualização aqui que eu fiz da nossa atividade lá na plataforma. E daí, então, vou ler os enunciados e nós vamos discutir sobre onde as respostas estão. Lembrando que o nosso conteúdo é referente ao 2º capítulo do livro. Por enquanto, nós estamos trabalhando das páginas 41 a 49. As respostas dessa atividade estão lá. Mas nós vamos continuar e vamos concluir o capítulo, tá certo? Até o final dessas próximas semanas, nós vamos concluir o capítulo. Vamos lá. Eu vou dar uma lida aqui na contextualização da nossa atividade para a gente poder começar, tá? O ser humano sempre produziu muitos resíduos e a sociedade contemporânea tem produzido mais devido à maior quantidade de produtos industrializados e ao consumo exacerbado. O que é um consumo exacerbado? Significa que eu ou você, ou a sociedade como um todo, estão consumindo exageradamente os produtos e não estão pensando no descarte desses produtos, tá certo? Esses resíduos são chamados de lixo. Então, aqui a gente já conceituou o que é lixo. Sabendo que o lixo é um grande problema e pensando na reutilização de materiais descartados, responda corretamente as questões abaixo. Primeiro item. O que um descarte adequado de um material pode criar? Vamos lá para a página 41, para o início do nosso capítulo no livro, tá? Para a gente ver o que é que o livro fala, o que é que o autor do livro fala sobre isso. Aqui ele diz o seguinte, que um descarte adequado cria condições de sustentabilidade, gera desenvolvimento social e ainda ajuda a preservar os recursos naturais. Então, a partir do momento que eu tenho um descarte adequado, eu vou criar condições de sustentabilidade, significa que eu vou pensar em como eu consumo o produto e como eu vou descartar ele, tá? Desenvolvimento social significa que as pessoas que estão envolvidas nessa questão da coleta e da reutilização, elas vão ser beneficiadas nesse momento, porque elas vão ter uma função de recolher, reutilizar e dar outro significado a esses produtos. E ainda ajuda a preservar os recursos naturais. Como assim? Eu não vou descartar mais esses produtos na água ou nos rios, né? Ou eu vou causar um desmatamento, vou ter que preparar um lixão só para descartar isso. E esses materiais, eles não vão ficar na natureza aleatoriamente esperando a sua decomposição, que pode variar de 5, 10 a 500 anos, certo? Então, isso vai ser bem melhor. Eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte, tá? Sobre os recursos naturais, lembrando, quando a gente descarta algumas coisas, os recursos naturais eles são afetados. Se eu faço um descarte, um despejo de lixo na água, por exemplo, a água é um recurso não renovável. Isso significa que ela vai ser afetada diretamente. Assim como o solo, quando a gente tem matéria orgânica, tá? Que vai afetar o solo, ele vai deixar de produzir porque ele vai perder os nutrientes, pode afetar lençóis freáticos, por aí vai, tá certo? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem que nem que seja outro vídeo, eu gravo para tirar as dúvidas, tá certo? O segundo item que a gente vai falar aqui é o seguinte: descartamos apenas material inorgânico, matéria seca, lembrando, inorgânico, se eu quiser descartar esse copo, ele é um material inorgânico, tá? E orgânico são alimentos, parte animal, vegetal, certo? Pode ser um couro de animal, um resto de carne, até mesmo aquilo que a gente evacua, né? Ou aquilo que o nosso corpo produz. Então, vamos lá. Nós produzimos material lixo orgânico. Então, a primeira resposta dessa questão é não.
não é só inorgânico, nós também produzimos lixo orgânico, tá? Caso o descarte de material orgânico seja feito de forma que possamos reciclar, como essa reciclagem poderia ocorrer? Aqui no nosso livro, eu quero que vocês atenham ao conteúdo, mas se vocês quiserem ampliar a resposta, não tem problema. Professor, eu pesquisei na internet e quero ampliar minha resposta, tudo bem, a gente faz sem problema algum, certo? Eu quero que vocês fiquem cientes de que quando eu falo de descarte de material orgânico, pode ser qualquer coisa. Então, aqui no nosso livro, nós temos o descarte, a gente tinha o descarte lá do couro do peixe, certo? Que é o exemplo daquelas flores que são feitas através de couro de peixe. Então, eu posso exemplificar como a reutilização, curtição, né? Colorir e reutilizar o couro do peixe, por exemplo. Mas, se vocês quiserem pesquisar a fundo, nós temos reutilização de matéria orgânica para compostagem, nós temos reutilização de matéria orgânica para adubo, nós temos reutilização de matéria orgânica, inclusive para produzir defensivos agrícolas de baixo impacto ambiental, tá? Baixo impacto biológico. Eu acho que ficou claro essa questão, tá? A gente vai para a próxima, eu não quero fazer um vídeo muito comprido, então vamos tentar responder aqui no menor tempo possível. Qualquer dúvida, lembrando, manda mensagem, tá? Terceira questão, defina artesanato. Ah, professora, para que a senhora está batendo tanto nessa tecla do artesanato? Porque se a gente está falando de reutilização, nada mais justo do que a gente falar sobre uma forma de reutilizar material que não é industrializada, que não é manufaturada. Aqui no nosso livro a gente tem um conceito de artesanato, lembrando que eu botei lá no nosso vídeo, tá? Também, da primeira videoaula, e tá bem assim. É a técnica de produzir objetos à mão e também o conjunto desses objetos, tá? Em muitos casos são utilitários, ou seja, objetos que usamos em nosso cotidiano, como vasos, roupas, brinquedos, tá? Por que eu falei sobre o artesanato? Porque no artesanato muitas pessoas reutilizam. Eu dei o exemplo no vídeo e podemos ampliar aqui. Existem artesanatos, por exemplo, que são feitos com resto de tecido, com retalho. Exemplo, bonecas de pano, tá? Existem bruxinhas de pano, que é o nome dado popularmente, que são bonecas feitas de retalho de tecido. Outro exemplo, existem pessoas que trabalham com a confecção, por exemplo, de colchas e cobertas só feitas de retalhos. Outro exemplo, nós temos copos feitos de resto de garrafa de vidro, jarras, potes, cinzeiros. Vou dar um exemplo que eu tenho aqui na minha casa, certo? Que é uma reutilização decorativa de uma garrafa, tá? Ela foi feita só com material reciclado. Esse material aqui branquinho foi reciclado de um jogo americano, tá? Essas continhas aqui, elas não foram compradas. A pessoa que faz, ela foi coletando isso aqui para reutilizar, tá certo? Então, isso daqui é um exemplo de artesanato. Utilitário, isso aqui é um vaso, eu posso colocar água, posso colocar flor, certo? Então, pode ser decorativo, pode ser utilitário ao mesmo tempo. Então, aqui a gente está pedindo no quarto item para definir arte popular. Vamos lá. Por que é preciso saber o que é arte popular? Porque a gente precisa entender que não existe apenas a arte erudita, a arte acadêmica, o circuito de arte tradicional. A arte popular, ela é muito presente nas nossas vidas, mais do que a gente imagina, certo? Vou ler a definição que está no nosso livro também, certo? Mas se vocês quiserem complementar, lembrando, se vocês quiserem complementar, não tem problema. A arte popular tem origem rural, não é obrigatório, mas a origem dela, ela nasce lá. A arte popular, o primeiro contato que a gente tem com ela é no meio rural. E forte conexão com tradições regionais. Em geral, utiliza materiais disponíveis no local, como barro, madeira, entre outros, tá? O exemplo que a gente tem no livro de arte popular é esse aqui dos fifós, dos candeeiros, né, da Lina Bobardi, que é uma coleção que ela fez, tá? Para o Museu de Arte Popular da Bahia. Mas a gente pode ter várias outras referências, certo? Eu posso ter brinquedos vinculados à arte popular,
Quem já viu Mané Gostoso ou Mané Cheiroso, que é aquele que você aperta e o bonequinho vai de um lado para o outro, ele surge lá na zona rural, mas ele é implementado aqui na cidade. Hoje em dia a gente conhece aqui, mas ele surge lá reaproveitando o resto de madeira na zona rural, certo? Então a arte popular, ela não necessariamente cria produtos utilitários, itens, tá, para ser feito, mas ela cria, tá, material, ela cria obras de arte que a gente tem uma relevância para a nossa cultura. Eu dei como exemplo no nosso vídeo as obras de Mestre Vitalino. Quem aqui nunca foi num local que tinha esculturas artesanais mostrando quadrilha junina, mostrando danças populares, danças folclóricas, pessoas alimentando animais, certo? Só que num contexto mais vinculado ao rural, tá bom? Eu acho que ficou bem claro essa questão da arte popular, tá? O próximo item, se não me falha a mente, foram 5. Descreva como funciona o processo de assemblagem. Eu vou descrever como funciona rapidamente para a gente pegar esse gancho para continuar o nosso conteúdo, tá? Então, vamos lá. Aqui no nosso material, ele veio dizendo o seguinte, que é um trabalho de montagem utilizando materiais descartados, tá? Porém, a gente vai conceituar a assemblagem melhor agora. E eu falei sobre como funciona o processo para a gente entender que não é só com materiais descartados não, tá, gente? Eu posso pegar um item novo que eu tirei da caixa e aplicar sobre uma obra minha, tá? Então, lá no nosso material didático, aqui no nosso material didático, nós vamos conceituar melhor daqui a pouco. Mas como funciona? Eu pego um ou mais itens, junto e crio um outro objeto utilizando essas colagens. Professora, isso é um objeto. Por que eles dão o nome de assemblagem? Porque a assemblagem, ela tem algumas características que a gente vai trabalhar agora, tá? Então, vamos lá. Vocês podem responder com suas palavras. Eu vou corrigir essa atividade, lembrando que ela está durante 4 dias no nosso sistema, certo? A partir de ontem eu já coloquei, do dia 11. Ela vai ficar até quinta ou sexta, se não me falha a mente, à tarde e noite. Então, eu vou sentar e na sexta-feira eu vou entregar todas as atividades corrigidas, tá bom? Vamos lá para a segunda parte da nossa aula. Nós já falamos sobre assemblagem, vamos repetir, vamos ampliar o nosso conhecimento. Professora, por que eu preciso saber o que é a assemblagem? Onde é que eu acho esse conteúdo no meu livro? Primeiro, por que a gente quer saber sobre isso? Porque nada melhor do que a gente falar sobre reutilização e pensar sobre o que já foi feito na história da arte, reutilizando e utilizando objetos, tá? E onde eu acho no meu livro? Está aqui nas páginas 52 e 53. Vocês vão ver essas imagens e já vão fazer a ligação com o conteúdo que eu vou trabalhar agora, tá certo? Professora, eu queria mais imagens. Não se preocupe. Depois, vou fazer um slide, certo? Na verdade, já está relativamente pronto e a gente vai trabalhar melhor, tá bom? Vamos lá. Assemblagem e combinações. Gente, eu vou ler aqui onde surge o termo assemblagem, tá? E a gente vai diferenciar isso das combinações e vai entender qual foi o contexto histórico para que esse material surja. A assemblagem foi usado pelo francês Jean de Beaufort, certo? Que para se referir a alguns de seus trabalhos que não se restringiam à colagem, nos quais agregava objetos à pintura. Então, vamos entender como funciona. Eu tenho uma pintura, um quadro, por exemplo, eu tenho alguns quadros ali atrás, não tenho? Então, eu posso pegar um desses quadros, vamos pegar aquele mais branquinho lá em cima. Eu posso pegar um desses quadros e pegar objetos que eu tenho na minha casa e começar a implementar esses objetos, não com o objetivo da textura necessariamente, mas com o objetivo de fazer com que a pintura ela saia da minha tela. Então, ela tem uma tridimensionalidade e eu não preciso fazer isso só por meio da pintura. Eu posso agregar itens. Isso é o que é a assemblagem, certo? Então, ela é a junção de objetos sobre
um suporte bidimensional. A pintura é um suporte bidimensional, tá? Significa montagem, então significa que eu vou montar peças, itens sobre um determinado suporte, tá? As obras classificadas por essa técnica caracterizavam-se pela justa posição de elementos sobre o suporte tradicional da pintura. Suporte tradicional da pintura, tela. Mas nós temos outros suportes que são considerados tradicionais? Sim, tela, madeira, papel, tá? Porque são suportes bidimensionais, significa que só tem duas dimensões, altura e largura, certo? Uma outra coisa que eu quero que você saiba sobre assemblagem, tá? É que lá na década de 60, estava surgindo um movimento chamado pop art, ou arte pop, certo? O que é que acontece? Os artistas desse período, eles começaram a observar que a pop art, ela poderia utilizar esses recursos que já vinham sendo desenvolvidos há alguns anos para comunicar. E o que é mais interessante, como nós estamos falando de reaproveitamento de objetos, tá? É que o pessoal da pop art, ele cria obras utilizando como referência a sociedade de consumo. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer assemblagens utilizando itens da cultura pop. Garrafas de refrigerante, roupas que eram muito comuns de marca, certo? Sapatos, ou até mesmo itens que não precisam ser de marca, mas que tinham como referência, tinham relevância nessa sociedade de consumo, certo? Na cultura pop, onde popularmente as pessoas consumiam, certo? Eu vou dar um exemplo. Eu posso muito bem hoje pensar numa assemblagem onde eu pegue uma estrutura bidimensional, tá? E eu utilize coisas que são relacionadas à cultura pop. Se eu quiser pegar aquela minha pintura que tá lá em branco, que é um roxinho, colocar itens relacionados à cultura ao cabelo, eu posso comprar cabelo, tá? Como muitas pessoas hoje fazem penteados ou aplicam, né? E aplicar o cabelo na minha pintura, criar uma tridimensionalidade com um item muito comum hoje da cultura pop, tá? Eu posso utilizar uma tiara, eu posso pegar algumas outras coisas, tá? Um batom de verdade para fazer a pintura, eu posso utilizar maquiagem de verdade, ou mesmo anexar esses itens para criar uma borda ou qualquer coisa que eu queira que de forma poética e desenvolver a partir daí uma obra de assemblagem, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Eles tratavam com ironia, tá? Os produtos comerciais, como aparelhos eletrodomésticos, comida industrializada, latas de refrigerante. Gente, tudo que era produzido industrializado, eles ironizavam, eles satirizavam e questionavam por que as pessoas consumiam aquilo. Se eu, por exemplo, lançar um produto, ele ficar muito famoso, mas esse produto ele faz mal, por que as pessoas continuam consumindo mesmo sabendo que ele faz mal? Por que as pessoas continuam consumindo determinados produtos, mesmo sabendo que eles não têm necessariamente uma lógica pra gente? Eu vou dar um exemplo. Há alguns anos atrás, entrou na moda o hand spinner, que era nada mais do que uma montagem, né, uma peça com rolamentos, onde um objeto ficava rodando. E aí alguém divulgou na internet e as pessoas começaram a utilizar aquilo e criar manobras, etc. Mas a função dele é nula. Para a nossa vida cotidiana, aquilo ali não vai fazer diferença nenhuma. Só que a cultura pop, as pessoas popularizaram um item de forma que aquele item fosse relevante na vida da gente. E a gente pode ironizar, satirizar isso muito bem em qualquer obra de arte. Os artistas pop fizeram isso. Eles satirizaram a sociedade de consumo, certo? Ironizaram, tá? Um dos artistas que a gente vai ver, tá, que trabalha com assemblagem, se chama Robert Rauschenberg, certo? Ele não era americano, tá? Mas ele trabalhou com isso. E aí agora a gente vai diferenciar, certo?
assemblage de combinação. Por que a gente precisa diferenciar? Porque a combinação, ela pode ser feita só com objetos tridimensionais. E ela não tem necessariamente esse cunho irônico. Por quê? Porque a assemblagem surge ali naquele contexto, tá, da cultura pop. As combinações não. A nossa artista que a gente falou lá no vídeo, que tá aqui no livro, certo? A Rosângela Renaud, ela faz uma combinação. Ela une itens, certo? Que tem um contexto semelhante e combina esses itens criando essa obra total, certo? Aqui no nosso livro, nós vamos ter essa combinação aqui. Essa combinação aqui do Farnese de Andrade, certo? Esses itens aqui, eles se combinam por quê? Primeiro, porque eles têm uma correlação. Isso aqui é uma gamela, tá? A gamela é ela é digamos assim, um prato para servir. Ela é uma... Nossa, gente, fugiu o nome agora, mas assim, ela é um item que a gente usa na nossa cozinha, na nossa vida, provavelmente tem na casa de vocês, para servir alimentos, tá? E o que é que ele fez? Ele relacionou essa gamela, tá, com fragmentos de madeiras de esvoto. Vocês que estão no 8º ano, provavelmente vocês devem ter estudado com um material didático há um tempo atrás, que falava sobre esvoto. Esvotos são peças que marcam, que tem partes do nosso corpo, na verdade são mini esculturas com braço, uma perna, até o corpo todo, que o pessoal colocava nas igrejas. Então, ele pegou e colocou esses pedaços de madeira com fragmentos de esvoto e uma fotografia que ele cobriu com resina, tá? Então, ele tá meio que barriga, coração, memória. É o título da obra. Então, ele tá usando barriga, é a gamela. Então, a gamela, ela serve alimentos, tá? Coração, ele tá falando sobre o coração. Colocou aqui um rostinho de pessoa, uma pessoa, tá? E um coração como se fosse um esvoto. E a memória. Então, ele tá utilizando essa fotografia aqui para falar sobre a memória. Todos esses itens aqui são itens antigos, então eles têm uma correlação em relação à antiguidade, à valoração deles, certo? Então, a combinação, ela utiliza itens que são... Vou aproximar aqui, tá? São itens que eles têm relevância e têm uma relação entre si, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Eu vou fazer um outro vídeo, né, detalhando um pouco isso e utilizando mais imagens. Eu quero aqui deixar esse vídeo para vocês acompanharem um pouco a linha de raciocínio e não perderem essa aula de hoje, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, vai ter uma atividade prática que eu vou colocar eu já prometi semana passada. Eu tô dando esse tempo pra gente se atualizar, assimilar a plataforma, os conteúdos, e vou passar uma atividade prática para vocês. E essa atividade prática eu vou fazer um videozinho de uns 3 a 4 minutos só, mostrando como é que eu fiz, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.